Muito boa noite. Hoje a gente está na nossa já quarta aula prática da matéria de diagnóstico cinético funcional e imaginologia, de membros superiores, cabeça e tronco. A aula de hoje, nós vamos abordar o assunto sobre articulação do cotovelo. Vai relembrar aí um pouco da anatomia, dos ossos, dos músculos, da biomecânica, ligamentos, ou seja, toda a estrutura do cotovelo. Vamos ver a avaliação do cotovelo, né, através dos testes, de exames de imagem. Hoje vai ter alguns exames para a gente analisar, palpação, goniometria e os dermátomos também. Vamos à aula. Olá, alunos! Sou a professora Ana Carolina e hoje nós damos início a mais uma aula da nossa disciplina de Diagnóstico Cinético Funcional e Imaginologia dos membros superiores, cabeça e tronco. A nossa aula de hoje, ela vai falar sobre o complexo, a estrutura do cotovelo. Então, nós vamos observar os ossos, relembrando toda a anatomia, biomecânica, as estruturas como músculos, ligamentos, que vão fazer a sustentação, vão estabilizar essa articulação e vão executar os movimentos da articulação do cotovelo. Nós sabemos que o cotovelo é como se fosse uma continuação, ele vai ajudar na funcionalidade do ombro. Nós já observamos todas as estruturas, alguns testes, os principais testes ortopédicos do ombro, e agora a gente vai trabalhar com a estrutura do complexo do cotovelo. O cotovelo, ele auxilia o braço, o ombro, a fazer o alcance de objetos, ele vai posicionar a mão durante os movimentos. Então, por exemplo, eu faço uma flexão de ombro. Para que eu segure algum objeto à minha frente, eu preciso fazer um movimento de flexão e extensão do meu cotovelo, dependendo de onde eu quero posicionar esse objeto. Então, ele vai auxiliar nos movimentos do ombro. Então, é uma estrutura muito importante e que existe bastante diagnóstico de lesão, às vezes epicondilites laterais, mediais, que vão fazer com que o paciente comece a sentir dor e muitas vezes fique incapacitado para estar realizando as atividades de vida diária, as atividades profissionais dele. Nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar toda a palpação. Você vai observar aonde está cada uma dessas estruturas, a localização, como que você vai fazer para localizar. E a gente vai trazer tanto o nosso atlas de anatomia da OVID, e depois a gente vai visualizar isso no nosso paciente, no nosso modelo, para que você consiga determinar exatamente aonde está aquela estrutura. Vamos ao quadro. Então, o nosso objetivo da aula hoje é estudar e avaliar, fazer avaliação fisioterapêutica, compreendendo todo o processo de palpação. Além da palpação, a gente vai trabalhar também a goniometria do cotovelo, a região dos dermátomos, ou seja, a sensibilidade, realizando também os testes de força muscular dos movimentos do cotovelo e, por fim, analisar os exames de imagem. Então, a gente vai observar dois exames de imagem, um raio-x e uma ressonância magnética, para que você consiga determinar o posicionamento das estruturas. Então, a gente vai estar trabalhando todas essas estruturas e junto com essas estruturas que nós vamos palpar, realizar a goniometria e fazer o teste de força e avaliação dos dermátomos, a gente vai associar a base OVID para que você consiga relacionar o que está na região
que está no Atlas Anatômico e aonde eu localizo isso no corpo humano. Então, lembrando, quais são as estruturas que formam o cotovelo? Então, a gente tem o húmero, o rádio e a ulna. Então, a gente já observou que a estrutura, a região distal do húmero, ele vai se articular com a região proximal da ulna e do rádio. Então, quais as articulações que vão ser formadas entre a região distal do húmero e a parte proximal do rádio? Então, a gente vai ter a articulação húmero-radial, que ela está localizada nessa região. Depois, a gente tem a articulação entre o húmero e a ulna, que é a articulação húmero-ulnar, que está localizada na região medial. Então, lembrando que o nosso esqueleto, ele está na posição anatômica, onde a palma da mão está voltada para a região anterior e o dorso para a região posterior. Nessa visão anatômica, a minha articulação húmero-radial fica posicionada lateralmente e a articulação húmero-ulnar medialmente. Depois eu tenho a articulação entre o rádio e a ulna, na região proximal do rádio da ulna. Então, é a articulação rádio-ulnar proximal. Então, nós temos essas três articulações, são três articulações que vão formar o cotovelo. Depois, o que essa articulação vai fazer? A articulação húmero-ulnar, ela vai ser responsável pelo movimento de flexão e extensão. É uma articulação do tipo gínglimo. Lembra da articulação como se fosse uma dobradiça, como se fosse uma massa, a porta, onde ela abre e fecha. A articulação húmero-radial é uma articulação que vai auxiliar no processo de flexão, dos movimentos de flexão e extensão, mas ela está relacionada mais com o movimento de pronação e supinação. E a articulação rádio-ulnar é a articulação que vai estar relacionada com o movimento de pronação e supinação. Então, a gente observa nós conseguimos observar todas as articulações que formam o complexo, que formam o cotovelo. Depois a gente tem os ligamentos. Então, na região medial, eu vou ter o ligamento colateral medial. Na região lateral, vou ter o ligamento colateral lateral ou colateral radial. Você pode encontrar com as duas nomenclaturas, colateral medial ou colateral ulnar, colateral lateral ou ligamento colateral radial. E envolvendo a cabeça do rádio, nós temos o ligamento anular. Lembra que o ligamento anular, ele é como se fosse um formato de um anel, onde ele vai envolver toda a cabeça do rádio. Ele faz um formato de anel, por isso que ele recebe o nome de ligamento anular. Depois de observar os ligamentos, as estruturas ósseas e as articulações que formam o complexo do cotovelo, e a gente vai palpar cada uma dessas estruturas no nosso paciente, no nosso modelo, você no seu colega de turma, nós vamos observar os principais músculos que nós vamos estar comentando nessa aula de hoje. Então, a gente vem aqui, vou vir aqui na ação muscular, para que fique mais fácil para você. E aí, a gente, no movimento de flexão, nós vamos ter
o bíceps braquial, que é o músculo responsável pelo processo de flexão do cotovelo. Depois a gente tem o músculo braquiorradial e também o braquial. Então, o bíceps braquial e o músculo que vai ter origem no úmero e vai se inserir lá no rádio, que é o músculo braquiorradial. Então, são os principais músculos que vão estar relacionados com a função, com os movimentos do cotovelo. Depois desses músculos, nós vamos ter o músculo tríceps, que tem relação com a extensão do cotovelo. Nessa figura, a gente consegue observar exatamente o posicionamento do músculo tríceps. Então, eu tenho o músculo tríceps que está relacionado com a extensão do cotovelo. Depois nós temos o ancônio e também nós temos o músculo pronador e supinador. São os músculos que vão fazer a pronação e supinação do antebraço. Então, a gente vem aqui e a gente consegue ver os músculos que são responsáveis pela pronação. Lembrando do nome, que o nome desse músculo ele está relacionado já com o movimento que ele vai fazer, que é o pronador redondo e o pronador quadrado. E o músculo relacionado com o movimento de supinação. Voltou na pronação, supinação, que é o músculo supinador. Então, nós conseguimos observar através do nosso atlas de anatomia todas as estruturas relacionadas com o cotovelo. Então, a gente viu todas as estruturas ósseas, as ligamentares e as estruturas musculares. Então, agora a gente vai vir para o túlio, para que a gente consiga observar cada uma dessas estruturas. Eu vou apresentar para você todas as estruturas que estão localizadas, primeiramente, os músculos do braço, depois a gente vai para os músculos do antebraço e assim sucessivamente, ok? Então, no braço, eu tenho localizado o bíceps. Depois, posteriormente, eu vou ter o músculo tríceps. Temos também o músculo supinador, que ele vai estar localizado nessa região. Que quando o paciente... Professora, como que eu consigo detectar aonde está o músculo? Você pede para o paciente, para o seu colega, fazer o movimento, executar o movimento. Então, a gente vai ver cada um desses músculos no decorrer da nossa aula. Mas eu vou pedir para o Túlio fazer o movimento de supinação. Então, eu sei que ele está localizado nessa região. Então, eu venho, palpo e peço o movimento de supinação. E eu vou sentir o movimento do músculo. Então, essa é uma forma de você encontrar e palpar a ação desse músculo, tá? Aí, então, a gente tem o bíceps, o tríceps, tem o supinador, tem o músculo braquiorradial, que vai sair da região do úmero e vai se inserir no rádio. E, medialmente, eu vou ter o pronador, que a gente consegue ver nessa imagem mesmo, o pronador redondo e o pronador quadrado. Lembrando que aqui é o úmero. Como que eu detecto aonde está o rádio e aonde está a una? Então, olhando para o antebraço,
O rádio, ele está em direção ao meu polegar. Então, eu coloquei o braço do Túlio na posição anatômica, onde a palma da mão está voltada para frente. E aqui eu tenho a localização do rádio, lateralmente. E medialmente eu vou ter a localização da ulna. O ligamento colateral radial, o ligamento colateral ulnar, medialmente, e o ligamento anular, ele está envolvendo a cabeça do rádio. Então, a gente conseguiu observar. Vamos comigo agora para que você consiga detectar essas estruturas no seu colega, para que você palpe e aprenda aonde está cada uma dessas estruturas. Então, vamos lá observar onde está o bíceps, músculo bíceps. Posteriormente, eu tenho o tríceps. No antebraço, eu tenho o rádio localizado lateralmente. E a ulna localizada medialmente. Eu vou fazer a ulna e o epicôndilo e o ligamento colateral medial no outro braço para que você consiga ver melhor. Então, a gente vai observar de uma forma mais clara para que você consiga fazer no seu colega. Então, aqui eu tenho a ulna. Ligamento colateral ulnar. Lembrando sempre que essa posição radiolateral, ulna medial, a palma da mão está voltada anteriormente. Ok? Então, agora a gente vai voltar para o quadro para iniciarmos o nosso processo de palpação das principais estruturas que formam a articulação do cotovelo. Então, a gente vai observar agora, inicialmente, nós já vimos os ossos, articulações, os ligamentos e os principais grupos musculares. E agora a gente vai observar a localização de um dos nervos, que é o nervo ulnar. Então, nesse slide, nós vamos analisar a localização por onde passa o nervo ulnar. Como o nome diz, esse nervo ele tem relação com qual região? Com qual estrutura? Com a ulna. Então, se você tem dúvida da localização dele, basta você pensar aonde está localizada a ulna. Então, na nossa figura aqui, a gente observa a localização da ulna. Então, esse nervo ulnar, ele vai partir da região do plexo braquial. E ele está localizado na região medial do braço, ou seja, no fascículo medial do plexo braquial. O nervo ulnar. Como que você vai palpar e localizar o nervo ulnar no paciente? Então, você vai fazer uma leve extensão do ombro do paciente e o paciente vai fazer uma flexão de cotovelo. Então, esse é o posicionamento do braço. Sempre você vai segurar o braço do paciente e esse braço ele vai estar
relaxado, ele não vai estar em processo de contração para que você consiga detectar a localização do nervo ulnar. Então, ele vai estar na depressão entre o olécrano e a ulna, ou seja, o epicôndilo medial. A gente vai lá para a Ovid, para que você consiga relembrar aonde está o olécrano, aonde está o epicôndilo medial. Então, a gente veio aqui para a nossa base, o nosso atlas de anatomia, e eu venho aqui para a estrutura, para o esqueleto completo. Vou girar para a região posterior, o meu esqueleto, para que você consiga detectar exatamente aonde está o olécrano e o epicôndilo medial. Então, eu tenho o olécrano, localizado nessa porção, e medialmente o epicôndilo medial. Então, o nervo ulnar, ele vai estar passando numa depressão entre o olécrano e o epicôndilo medial, a região da ulna. Como que eu vou observar isso no meu paciente? Quando você for palpar a região do nervo ulnar, você vai observar se essa região está sensível à palpação, se ela está espessa, ou se tem alguma sensibilidade à dor, aumento de temperatura, que é uma forma de você observar se existe ali um processo inflamatório no local. Então, a gente consegue observar se existe algum processo de lesão, palpando e sentindo. Você vai sentir a sensibilidade da região. Então, sentir se existe ponto de dor, sentir se ele está mais espesso, ou então se existe alguma alteração de temperatura. Porque se tiver um processo inflamatório ocorrendo na região, o paciente vai ter uma sensibilidade maior. Então, quando você palpar, ele vai sentir dor, ele vai relatar que está doendo. E aí, palpando, geralmente vai ter uma alteração de temperatura, vai estar um pouquinho mais quente. E você vai conseguir detectar se existe um processo de inflamação, se pode estar desenvolvendo um processo de inflamação ali ou não. Então, a gente vai observar agora a região medial do cotovelo do túlio, para que você consiga observar a localização do nervo ulnar. Então, eu vou fazer no braço direito dele, para que você consiga ver aonde está o olécrano, o epicôndilo medial e a depressão onde passa o nervo ulnar. Vamos lá? Então, eu faço uma leve extensão com uma flexão do cotovelo. Quando eu faço essa leve extensão do ombro com uma flexão do cotovelo, eu tenho aqui o olécrano. Medialmente, eu vou ter o epicôndilo medial. Lembre que a palpação você deve apertar de forma que você sinta a estrutura. Então, quando eu palpo o olécrano, eu vou sentir toda a região do olécrano. Medialmente, eu tenho uma saliência, que é o epicôndilo medial. Entre o epicôndilo medial e o olécrano, eu tenho uma depressão que vai passar o nervo ulnar. E aí eu sinto se existe... Dói, Túlio? Não. Se existe algum ponto de dor, ou se tem alteração de temperatura, alteração de cor, para que a gente comece a diagnosticar e a examinar esse paciente. Então, esse é um ponto exato que você vai determinar a passagem do nervo ulnar. Voltamos ao quadro. Então, na figura, no slide,
da nossa aula, você consegue detectar exatamente, eu vou apagar aqui para que você veja na imagem, você consegue observar exatamente a localização da passagem do nervo ulnar. Então, essa é uma estrutura importante para que você consiga observar no seu paciente se existe alguma alteração da região do nervo ulnar. A próxima estrutura que nós vamos estudar e palpar é o epicôndilo medial e os tendões que estão inseridos na região do epicôndilo medial. Quais são esses tendões? São os tendões dos músculos flexores do punho. Então, são os tendões dos músculos que vão realizar a flexão do punho. Então, qual a localização do epicôndilo medial? O epicôndilo medial, como o nome diz, ele está localizado medialmente. Lembrando sempre que a localização que a gente está se baseando é na posição anatômica. Então, medialmente, eu vou ter a localização do epicôndilo medial. Então, a gente tem o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral, que nós vimos agora há pouco. E nesse slide, a gente vai examinar a localização exata do epicôndilo medial. Quando você for palpar, você vai observar que o epicôndilo medial, ele é mais saliente, você consegue sentir ele mais do que o epicôndilo lateral. Então, já é uma característica de diferenciação de um e do outro. Além, é claro, do posicionamento, que o epicôndilo medial está próximo ao tronco, próximo à linha mediana do tronco, ok? Nessa região, a gente tem os comprometimentos de patologias como a epicondilite lateral ou medial, epicondilite medial. Então, essa é onde o paciente vai relatar dor, que é o que a gente falou, alteração de temperatura, ponto com sensibilidade dolorosa, e aí você vai conseguir examinar esse paciente através da seguinte forma. Nós vamos vir até o túlio e observar através posicionamento anatômico. Então, a posição do membro superior do túlio está na posição anatômica. Então, região medial é a região que está mais próximo da linha média do corpo. Então, você faz uma leve flexão de ombro com uma leve flexão de cotovelo. E com o seu dedo indicador, você vai palpar na região medial do cotovelo o epicôndilo medial. Você consegue pegar a região do epicôndilo medial. Então, aqui eu tenho o epicôndilo medial e subindo um pouquinho, você vai ter a crista do epicôndilo medial. Então, essa é a região onde se desenvolve a epicondilite medial, a epicondilite do golfista, que é onde você vai ter o processo de lesão, o processo de inflamação. No nosso próximo slide, nós vamos fazer a palpação e observar a localização do epicôndilo lateral e a localização dos tendões dos músculos extensores do punho. Então, foi possível observar que o epicôndilo medial, ele está... quais os tendões que estão localizados nessa região? O dos flexores do punho. Enquanto no epicôndilo lateral, está localizado os tendões dos músculos extensores do punho, como, por exemplo, o extensor radial, longo e curto do carpo, o extensor dos dedos, o extensor do dedo mínimo, extensor ulnar do carpo, ou seja,
o grupo de músculos extensores da região da articulação do punho. E como que nós vamos voltar rapidamente na base óvide para você só localizar onde estão esses músculos. Então, a gente observa aqui posteriormente, a gente vê a região do olecrano e do epicôndilo lateral. E partindo do epicôndilo lateral, eu tenho os tendões dos músculos extensores do punho. Então, essa é a localização no nosso Atlas de Anatomia. E agora, como você vai palpar isso no seu paciente, no seu colega? Nós vamos fazer uma leve abdução do ombro com uma flexão de cotovelo. E aí, com o dedo indicador e o médio, você vai palpar a região do epicôndilo lateral. Essa região do epicôndilo lateral, você vai conseguir observar que logo você vai ter a cabeça do rádio e você vai conseguir palpar abaixo os tendões dos músculos extensores nessa região, ok? Então, agora a gente vai já em seguida observar no nosso próximo slide o ligamento colateral. Aqui está o ligamento colateral medial e anular, mas a gente já vai acrescentar aqui o lateral. Ok? Então, a gente consegue ver nessa figura a cápsula articular, que é a que envolve toda a articulação do cotovelo, o húmero, o rádio e a ulna. Então, eu tenho o ligamento colateral radial. Voltar lá, ligamento colateral radial. O ligamento colateral ulnar. E aqui, que faz o formato de um anel, o ligamento anular. Então, a gente vai conseguir palpar na região do epicôndilo lateral com o posicionamento do dedo indicador e o dedo médio. Então, a gente vem para o túlio agora e daí nós vamos posicionar o braço dele. Então, eu faço uma leve abdução do ombro com uma flexão de cotovelo. Então, qual estrutura inicialmente você vai palpar? O epicôndilo lateral. Então, você vem lateralmente e palpa o epicôndilo lateral. Então, ele está localizado nessa região aqui, ó. Então, eu pego o dedo médio e o dedo indicador e nessa versão eu consigo palpar os músculos extensores do punho. O meu polegar, o meu dedo indicador, ele vai pegar na região dos músculos extensores do punho. Então, como que você vai ver se você está palpando a região exata? Você pede para o paciente estender o punho. Túlio, estende o punho para mim. E aí você sente o movimento. Ao contrário. Você vai sentir o movimento e ver o movimento do músculo, a ação muscular. Depois que nós detectamos aonde está o epicôndilo lateral e os extensores do punho, a gente vai observar a cabeça do rádio e nessa região a gente consegue palpar o ligamento anular, você não consegue palpar com muita exatidão. Se o paciente tiver dor, quando você palpar, ele vai sentir uma sensibilidade na região. Mas ele está localizado mais ou menos nessa porção. Então, você vai sentir a cabeça do rádio e ele envolve, o ligamento anular, ele envolve a cabeça do rádio. E com o dedo indicador e o médio, você consegue estar palpando toda a região do ligamento colateral lateral
E internamente, vou fazer no outro braço para que você consiga observar exatamente a localização, tá? O ligamento colateral ulnar ou colateral medial. Então, essas são as localizações dos ligamentos do cotovelo, que vão dar estabilidade para essa articulação. A nossa próxima estrutura a ser palpada será o olecrano e a bolsa do olecrano. Então, o olecrano da ulna, ele está localizado na região, a gente consegue observar e palpar na região posterior do cotovelo. E o olecrano, ele vai se encaixar na fossa do olecrano do húmero. Então, essa é a região onde está situada o olecrano. A bolsa do olecrano, né, a região onde pode ter a inflamação, a bursite, ela está localizada na região do olecrano, mais ou menos nessa porção aqui. Nós vamos lá para a base óvide, que daí você consegue observar exatamente a localização da bolsa do olecrano. Então, aqui, nessa porção, eu tenho o húmero, onde tem a fossa do olecrano. E aqui eu tenho a ulna, a região do olecrano. E esse azulzinho aqui é a bolsa do olecrano. Então, essa é a região onde a gente consegue palpar o olecrano e observar aonde está a bolsa do olecrano. Nessa porção, eu tenho a inserção do músculo tríceps. Então, nessa mesma figura, a gente consegue observar o músculo tríceps. Só diminuir o zoom. E você vai conseguir observar a região do tríceps. Então, ele vai se inserir na região do olecrano. Esse músculo, ele é o principal músculo de qual movimento? Da extensão do cotovelo. Então, ele vai realizar a extensão do cotovelo. Quando eu faço a extensão do cotovelo, eu tenho um encaixe do olecrano na fossa do olecrano, ok? Então, além de toda essa estrutura, a gente tem como testar o reflexo tendíneo do músculo tríceps. Então, depois, logo a seguir, a gente vai testar com o martelo de reflexo neurológico o funcionamento, o reflexo tendinoso do músculo tríceps. Voltamos no nosso slide e a gente vai já observar uma outra estrutura, que é o músculo tríceps. Então, a gente observa a inserção dele aqui na região do olecrano. E como que eu vou palpar o tríceps? O paciente, ele vai fazer uma pressão com a mão espalmada. Quando ele faz essa pressão, eu tenho uma contração do músculo tríceps. Então, eu consigo palpar todo o corpo muscular do músculo tríceps. E como que eu vou palpar o olecrano, que a gente viu aqui? Eu vou fazer uma extensão do ombro e uma flexão do cotovelo, palpando, então, a região do olecrano. Então, a gente consegue observar essas duas estruturas. O olecrano, ele é bem fácil de palpar. Então, a gente consegue observar essas duas estruturas facilmente. É só posicionar adequadamente o braço e sentir e palpar toda a estrutura óssea e muscular. Porque o músculo tríceps, ele é um músculo que ele é um músculo grande, é um músculo de fácil palpação. Então, é fácil você conseguir detectar. Quando o paciente faz a pressão com a palma da mão estendida, ele vai contrair a região do músculo. Então, fica mais fácil ainda você determinar a região onde ele está. O que é importante você observar nesses dois
nessas duas estruturas. Se existe sensibilidade dolorosa à palpação, se existe algum ponto, por exemplo, no músculo tríceps, algum ponto doloroso, né, que são os pontos gatilhos, para que você consiga determinar se tem alguma interferência na função desse cotovelo relacionado com essas duas estruturas. Então, agora a gente vai observar o olecrano e a bolsa, né, a região da bursa ali do olecrano, e depois nós vamos palpar todo o corpo muscular, o ventre muscular ali do músculo tríceps. Então, para palpar o olecrano, você vai fazer, a gente vai pegar o braço, pegue o braço do seu colega, eu vou fazer uma extensão do cotovelo e uma flexão do cotovelo com uma extensão de ombro. E eu consigo palpar toda a região do olecrano. Essa porção aqui. Então, palpe no seu colega toda essa extensão do olecrano. Então, é uma estrutura fácil, porque é uma estrutura maior. Então, ela é mais fácil, às vezes, de você achar do que a cabeça do rádio, onde você faz o movimento para sentir. O olecrano é só posicionar o paciente de uma forma adequada que você vai sentir a estrutura óssea. E a bolsa do olecrano? A bolsa do olecrano, ela está localizada na superior, na região acima, né? Ela está, você vai palpar e vai sentir como se fosse uma bolsinha mesmo. É um pouquinho mais, não é, você sente que não está relando no osso, ele é um pouco mais mole. Quando essa bolsa está inflamada, quando você palpa, você vai sentir, às vezes, alterações de temperatura, o paciente vai relatar que sente dor. Então, você já vai ter um pisca-alerta aí que pode ter uma inflamação dessa região da bolsa do olecrano. E agora a gente vai ver o tríceps. Como que você vai palpar o músculo tríceps? Então, eu peço para o paciente colocar a mão na maca, né, onde ele está sentado, e aí ele vai fazer uma pressão na mão. Segura para mim a pressão, Túlio, só para eu mostrar toda a extensão. Relaxa. Então, o tríceps, ele está localizado em toda essa região. Agora, faz para mim a pressão, Túlio. Quando ele faz a pressão, eu consigo sentir o músculo contraído, o músculo mais firme. Então, eu consigo sentir todo o ventre muscular durante o movimento que ele está fazendo. O que você pode fazer aqui? Palpar toda a região do ventre muscular e perguntar se ele está sentindo dor. Dói, Túlio? Não. Porque se ele tiver um ponto gatilho, uma região onde ele sinta dor, quando você palpar, ele vai falar, olha, aqui, aí onde você palpou dói. E depois que você palpou e observou que tem um ponto doloroso, você já vai saber se existe alguma região inflamada, algum ponto sensível. Então, você já vai começar a alinhar e determinar aquilo que você deve examinar, observar nos exames de imagem do seu paciente. Um outro fator, um outro item bastante importante para que você faça durante o processo de avaliação são os reflexos tendinosos de alguns músculos, dentre eles o tríceps sural, o tríceps braquial, que é onde você vai pegar o martelo de reflexos neurológicos e vai fazer uma percussão na região do tendão do músculo tríceps e ver se esse paciente tem ou não esse reflexo. Então, eu vou pegar para você observar como que você vai fazer a avaliação do reflexo do tríceps braquial. Então, a gente vai observar aonde está localizado o tríceps, posicionar adequadamente, de uma forma que o paciente fique com o braço relaxado. Então, ele não está fazendo tensão no músculo tríceps.
E aí você vai pegar o martelo de reflexos neurológicos para que você consiga fazer a percussão. Esse martelo, você não deve segurar ele de uma forma muito firme, porque senão você não consegue ter o movimento. Então você segura com os dedos e vai fazer uma percussão na região onde você quer testar. Se eu segurar ele com toda a minha mão, com a região palmar, eu não tenho movimento, ele vai ser muito firme, muito fixo, e aí você não consegue avaliar o reflexo do tendão que você quer observar se está ou não íntegro. Então, pegue sempre com os dedos e de uma forma tranquila, sem muita pressão, você vai percutir na região do tendão do tríceps. Então, a gente pega, posiciona o braço de uma forma que o antebraço ele esteja relaxado e você vai palpar. O tríceps ele vai se inserir no olecrano, que a gente acabou de ver. Então, você vai palpar na região do tendão, fazer a percussão. E aí, o braço do paciente, você vai ver um reflexo. É involuntário. O paciente, ele não faz o movimento. É algo involuntário, é um reflexo. E aí você consegue avaliar se existe uma integridade do tendão do tríceps braquial ou não. A próxima estrutura a ser palpada e estudada será a fossa cubital. Então, a fossa cubital, ela está localizada na região anterior, na face anterior do braço. Em qual posição? Bem na região da prega do cotovelo. Aqui está a prega, é onde você faz a flexão do cotovelo. Então, o que você consegue observar aqui? A gente consegue ver os músculos que estão relacionados com a região. Então, eu tenho o bíceps e o tendão do bíceps, ele vai passar bem pela região da fossa cubital. E a fossa cubital, ela vai fazer como se fosse um triângulo em toda essa região. Então, o tendão do bíceps, ele vai passar dentro dessa fossa cubital, nessa região da fossa cubital. Um outro músculo que está relacionado é o músculo pronador redondo, que está localizado medialmente do triângulo da fossa cubital. E lateralmente, eu vou ter o músculo bráquio radial. Então, o bráquio radial está localizado lateralmente à fossa cubital, enquanto o pronador redondo está localizado medialmente. Então, quais os músculos que estão localizados na região da fossa cubital? Então, eu tenho o tendão do bíceps braquial, o músculo pronador redondo e o bráquio radial. Além dessas estruturas, eu tenho a região que passa o nervo mediano. Então, o nervo mediano vai passar pela região da fossa cubital. E além do nervo mediano, eu vou ter a região, aqui está o epicôndilo medial, ó, que, né, na figura dá para observar. Aqui o epicôndilo lateral. E eu tenho, então, os músculos e o nervo mediano que está passando por toda essa região. Uma outra estrutura que é possível observar aqui, eu vou apagar tudo isso que a gente fez, é a artéria braquial. Então, a artéria braquial está localizado também na região da fossa cubital. Então, vamos enumerar as estruturas. Eu tenho o tendão do bíceps,
Medialmente, eu tenho o pronador redondo. Lateralmente, eu tenho o músculo braquiorradial, a artéria radial e também, que vai passar na região da fossa cubital, o nervo mediano. Como que você vai avaliar essa estrutura no seu paciente ou no seu colega? A gente vai fazer uma flexão do cotovelo e a gente consegue palpar toda a região da fossa, o triângulo da fossa cubital. Uma outra função que a gente consegue avaliar também é o reflexo tendinoso do músculo bíceps braquial. Então, agora a gente vai vir no Túlio para que você consiga observar exatamente aonde está o triângulo da fossa cubital. Então, na face anterior do braço do Túlio, eu vou traçar um triângulo que vai pegar, o bíceps está aqui, o tendão do bíceps. Então, superiormente eu tenho a base do triângulo e depois o triângulo vai pegar a porção medial do pronador redondo e a porção lateral do bráquio radial. Então, nessa região está a fossa cubital. Como que eu vou fazer para testar o reflexo do músculo tríceps? Então, eu já senti o tendão do músculo, eu vou sentir o tendão do músculo bíceps, e aí eu vou percutir com o meu martelo de reflexo sobre o tendão. Mas você não vai percutir diretamente sobre o tendão, porque é uma região sensível. Então, você vai colocar o seu dedo indicador e percutir em cima do seu dedo. Então, novamente, como no reflexo do tríceps braquial, o braço do paciente ele tem que estar relaxado, porque senão você não consegue avaliar se há ou não reflexo. Então, a gente vai pegar o martelo de reflexo neurológico e percutir sobre o tendão do músculo bíceps braquial para observar se ele tem ou não reflexo preservado. Então, a gente pega o martelo. Existem duas pontas. Eu prefiro pegar a ponta menor para percutir, porque é uma região pequena. Essa aqui, geralmente, a gente faz mais em região de membro inferior, que é uma estrutura corporal maior. Então, o braço ele está posicionado sobre a perna, pode estar também sobre uma mesa, desde que o braço dele esteja relaxado. Então, eu tenho o bíceps e o tendão do bíceps. Professora, como que eu faço para sentir o tendão do bíceps? Túlio, faz para mim uma flexão de cotovelo. Então, o bíceps ele teve a contração e você estava com o dedo na região da fossa cubital e sentiu a contração muscular. Relaxa. Então, é nessa região que eu devo colocar o meu dedo. Coloco o dedo e peço para ele deixar o braço bem relaxado e faço a percussão. E o reflexo está preservado. Pegue o seu colega, observe a região do músculo bíceps, posicione o seu dedo indicador na fossa cubital e faça a percussão sobre o tendão do bíceps. E observe se esse reflexo tendinoso está ou não preservado. É uma forma de você avaliar, não vai machucar o seu paciente. Quando você não conseguir, então você vai fazendo em toda a região, de uma forma leve, não segurando o martelo de uma forma muito rígida. Então você segura entre os dedos e faz uma percussão leve sobre o seu dedo. Não, o paciente não sente nada. Sentiu alguma coisa, Túlio? O paciente não sente nada, ele vai ter um reflexo inconsciente, né? Ele vai fazer sem que ele queira fazer. Então, você vai perceber se está ou não preservado. Agora, o nosso próximo assunto é amplitude de movimento, ou seja, como eu vou avaliar
a amplitude de cada um dos movimentos do cotovelo. Então, quais são os movimentos do cotovelo? Eu tenho a flexão, a extensão, a pronação e a supinação. Os primeiros que nós vamos estudar é a flexão e a extensão. Então, na nossa figura, a gente observa o movimento de flexão, que é a aproximação da mão em direção ao ombro, flexionando o cotovelo, e a extensão é o retorno do movimento. Qual que é a amplitude normal? De acordo com Amélia Marques, ela vem de 0 a 145 graus na flexão e na extensão é o retorno de 145 a 0 graus. A gente pode avaliar a goniometria da flexão e extensão tanto na posição em pé quanto na posição sentada. Desde que o paciente esteja confortável e que você consiga analisar todo o processo do movimento, tanto da flexão quanto da extensão. Então, a posição ideal pode ser tanto em pé quanto sentado. O braço fixo do goniômetro, ele vai ficar na posição lateral ao húmero, é o braço fixo, e o braço móvel, ele vai acompanhar o movimento. A gente sempre pede para o paciente fazer o movimento de uma forma lenta para que você consiga acompanhar esse movimento. O braço móvel, ele vai sempre em direção ao rádio. Então, você vai se orientar de acordo com o posicionamento, o movimento do antebraço e você vai em direção ao rádio. Então, o braço fixo, ele vai ficar na região lateral ao húmero e o braço móvel, ele vai também, inicialmente, estar na mesma posição do braço fixo, só que depois ele vai acompanhar o movimento do antebraço. Então, esse é o movimento, a forma de avaliar a amplitude de movimento da flexão e da extensão do cotovelo. No próximo slide, nós temos a avaliação da pronação e da supinação. A pronossupinação, você vai avaliar com o paciente sentado ou em pé, da melhor forma que você estiver com o seu paciente, de uma forma que o avaliador fique confortável e que consiga avaliar de uma forma adequada e que o paciente também esteja numa posição confortável. A amplitude normal do movimento da pronação é de 0 a 90 graus, enquanto que a supinação é o retorno, que vai ser de 90 a 0 graus. A posição inicial, o paciente vai estar numa posição neutra e ele vai girar para fazer o movimento de pronação ou então de supinação do antebraço. Então, o braço fixo, ele vai ficar paralelo ao eixo longitudinal do húmero, enquanto que o braço móvel, ele vai acompanhar o movimento do polegar. Uma observação importante no movimento, durante a análise da amplitude de movimento do cotovelo, da prono e da supinação, é que o braço ele fique próximo ao corpo, porque senão o paciente ele vai querer compensar o movimento, seja com uma abdução do ombro, para que ele consiga ganhar movimento e fazer um movimento maior. Então, a gente evita com o braço próximo do corpo, junto ao corpo, você evita a abdução e a rotação do ombro. Então, a gente consegue avaliar a goniometria através do instrumento que a gente chama de goniômetro, onde você vai observar o braço fixo e o braço móvel. Então, eu vou abrir ele para que você observe o braço fixo e o braço móvel. O braço fixo,
é esse aqui, ele não tem essa setinha. O braço móvel, ele vai ter essa seta, porque é a partir dessa seta que você vai determinar quantos graus esse paciente tem no movimento. Então, por exemplo, ele está aqui no 0 e eu vou trazer o movimento até 90 graus. Então, a seta que vai me direcionar qual movimento, qual o grau que esse movimento está apresentando, qual a amplitude desse movimento. Então, a gente vai iniciar pela flexão do cotovelo. O Túlio ele vai estar sentado, onde a gente vai posicionar o eixo no epicôndilo lateral. Então, o eixo do goniômetro, ele vai ficar no epicôndilo lateral. Lembre que a gente não deve apertar o goniômetro contra o corpo do paciente, porque, observem bem, se eu aperto o goniômetro, se eu relo esse goniômetro na pele do paciente, Túlio, faz para mim, fazendo o favor, a flexão do seu cotovelo. Ó, o meu goniômetro, ele vai junto com o movimento, então eu não consigo manter o eixo do movimento. Então, volta, fazendo o favor, obrigada. Eu tenho que segurar esse goniômetro separado do corpo do paciente, alinhar com o eixo, né? O braço fixo, e eu vou levar o braço móvel em direção ao rádio. Então, Túlio, faz para mim lentamente a flexão do seu cotovelo. E você vai acompanhando o movimento. 90 graus, pode continuar. E parou. Se ele for mais, ele vai querer elevar o ombro, fazer a flexão do cotovelo, a abdução do ombro, para ganhar amplitude. Então, aqui ele tem 90, 100, 110, 120, 130, 140. A seta, ela está direcionada ao rádio. Uma outra coisa que você deve observar no seu paciente, no seu colega, durante a execução, é se o punho, ele não vai para dentro, ele não vai fazer flexão ou ele não faz uma extensão. Então, tem que ficar com a posição neutra da mão. Então, vamos voltar. E a extensão? A extensão é o retorno. Volta para mim, Túlio. E você vai voltando lentamente a posição inicial. Então, vamos fazer comigo. Posicione no eixo, epicôndilo lateral, e faça a flexão, Túlio, do cotovelo. Lentamente, você vai levando o goniômetro em direção ao rádio. Deu? Uma outra forma que pode interferir no movimento de flexão é o trofismo do bíceps. Então, se esse paciente ele tem uma massa muscular grande, né? Ele tem bastante massa muscular, é um paciente que faz academia, às vezes ele vai ter uma diminuição desse movimento de flexão. E depois o retorno, que é a extensão. Volta para mim, Túlio, fazendo favor. E a gente consegue avaliar a amplitude de movimento da flexão e da extensão. Depois de observar da flexão e extensão, nós vamos observar o movimento de pronação e supinação. Eu vou posicionar o Túlio em pé, com o braço próximo do corpo, com o polegar elevado, porque é esse polegar que vai ser o direcionamento do meu braço móvel. Então, o eixo, ele vai ficar na região do meu metacarpo. O braço fixo, ele vai ficar paralelamente ao eixo longitudinal do húmero. E eu vou pedir para ele fazer o movimento lentamente de pronação. Só um pouquinho, Túlio. Vai, pode fazer. E eu seguro. E deu. Voltei.
posição neutra. E agora eu vou fazer ele vai realizar o movimento de, só um pouquinho para eu posicionar, de supinação. E eu vou lentamente levando o meu braço móvel do goniômetro. Cheguei até a região do polegar e ele tem 90 graus de supinação. Volto. E agora você vai pegar o seu colega e nós vamos executar junto o movimento. Lembrando que se o braço não estiver próximo do corpo, quando ele for fazer a pronação, por exemplo, ele pode abrir o braço, fazer uma abdução do ombro. Então, por isso a importância do braço estar junto ao corpo. Então, eu venho e peço a pronação. Deu. Retornei. E ele vai de 0, agora na supinação, ele veio de 0 a 90, é o normal. E agora na supinação, de 0 a 90. Lentamente, Túlio, fazendo favor. Voltou, vamos lá. Vai devagar. Deu. E eu sigo até o polegar. 90 graus. Então, esses são os movimentos de pronação e de supinação e a gonometria, a forma de executar essa amplitude de movimento, de avaliar. Partindo, então, da análise da goniometria, a gente vai executar a análise da força muscular dos movimentos do cotovelo. Esse quadro a gente já comentou a respeito dele nos movimentos de ombro, onde o grau vai de 0 a 5, né? 0 não tendo evidência de contração e 5 tendo toda a movimentação em todo o percurso, em toda a amplitude de movimento, contra a ação da gravidade e contra a resistência. Então, nós vamos testar os músculos, a força muscular do paciente através dos movimentos que nós acabamos de executar com a goniometria. Então, o paciente pode estar sentado ou em pé, de uma forma que ele fique confortável e que você consiga realizar a resistência no paciente. Então, eu vou pedir para o Túlio ficar com o braço do lado do corpo e eu vou executar a resistência contra o movimento de flexão do cotovelo. Seguro na região do braço, para que ele não faça uma flexão de ombro. E eu peço a flexão do cotovelo dele. Força, Túlio. Força, 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 força. Isso. E a resistência, como que eu vou testar a resistência do movimento de extensão? É o retorno. Então, eu vou posicionar minha mão para o lado inferior, para a porção inferior, e eu vou pedir para que ele faça a resistência. E eu faço uma pressão na região do braço, né? Posteriormente aqui, para que ele não mexa o ombro. E eu falo, Túlio, agora estende o braço para mim, o cotovelo. Força, 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 força. E eu consigo avaliar o movimento contra a resistência de flexão e extensão. Movimento de pronossupinação. É a partir do movimento da goniometria que a gente acabou de observar. Vou pedir para que o Túlio levante. Eu vou fazer a flexão do cotovelo dele e vou fazer o movimento de pronação inicialmente. Eu posiciono minha mão na região do polegar e do punho, aqui na região do rádio, e eu peço para que ele faça o movimento de pronação contra a minha resistência. Força, Túlio, força. Isso. E agora, partindo do movimento de pronação, ele vai fazer a supinação. Força, Túlio, força, força, força. Isso. E assim eu consigo avaliar o movimento de prono e supinação do paciente. A resistência que esse movimento se está preservado, a força muscular ou não. Assim, nós conseguimos avaliar a força muscular dos movimentos do cotovelo e do antebraço, de flexão e extensão
pronação e supinação. Agora a gente vai ao quadro para observar os músculos que nós avaliamos durante os movimentos, durante o teste de força muscular. Então, nós avaliamos o bíceps, que vai fazer a flexão do cotovelo, o tríceps, extensão, os pronadores, pronador quadrado, redondo, e o pronador quadrado, e o supinador. Então, esses foram os músculos que nós avaliamos durante o teste de força muscular. E depois de avaliarmos a amplitude de movimento, realizarmos toda a palpação das estruturas do cotovelo, a força muscular, a gente vai avaliar o teste de sensibilidade através dos dermátomos da região do ombro. Então, a gente consegue ver na vista anterior a região de C6, que pega mais lateralmente, C5, que vai pegar mais medial, e T1, e medialmente C8. Na vista posterior, a gente consegue observar melhor a posição, né, o dermátomo de C8, região medial, C7, que vai pegar toda a porção medial do braço, cotovelo e antebraço, ali na região do olecrano, que a gente palpou hoje, e C6, região lateral. Como que você vai fazer o teste de sensibilidade? A gente vai fazer através do instrumento do martelo de reflexos neurológicos. Então, esse martelo a gente usou para observar os reflexos dos tendões e a gente também pode observar o reflexo neurológico, a região de dermátomo, né? A sensibilidade. Então, essa porção, é como se fosse uma estrutura pontiaguda, onde você vai colocar no paciente, relar, e pedir para que ele, com os olhos fechados, fale aonde você está relando. A gente tem essa estrutura e temos também essa outra estrutura aqui que você pode utilizar durante o exame de sensibilidade. Eu vou usar a estrutura pontiaguda, tá? Eu vou pedir para que o Túlio fique com os olhos fechados e eu vou colocar, relar essa estrutura pontiaguda e vou perguntar para ele aonde estou relando, aonde que eu estou relando. E ele vai me relatar a região. Vamos então observar no Túlio. Túlio, fecha os olhos e fale para mim aonde que eu relei. Próximo ao meu cotovelo, tá no braço. Mais para a região medial ou lateral? Lateral. E agora? Medial. E agora? Eu relei? Sim, relou. Aonde? Na parte um pouco mais lateral. Aham. Do meu braço ainda. Isso. Aí a gente pode fazer o mesmo teste, então eu percebi que tem que as estruturas, a sensibilidade dele está preservada em C6, C7 e C8. Aí eu vou fazer a parte anterior. Roda para mim o braço aqui, Túlio, para eu observar a região anterior. E a mesma coisa, eu peço para que ele fique com os olhos fechados e eu vou palpar, e eu vou relar a estrutura pontiaguda. Relei, Túlio? Sim. Qual região? Próximo a... Posso contar? Isso. Medial ou lateral? Lateral. Isso. E agora? Medial. Sentiu? Sim. Então, a gente observou que o Túlio, ele está com as estruturas de sensibilidade preservadas. Ele sentiu todas as estruturas, todas as regiões dos dermátomos que nós temos na região do cotovelo, de C5, C6, C7, T1, C8. Então, os dermátomos do Túlio, o teste de sensibilidade foi positivo, ele tem essa sensibilidade preservada.
depois de observar toda a avaliação fisioterapêutica, iniciando pela palpação, determinando quais são as estruturas, depois nós fomos para a goniometria, o teste de força muscular dos músculos do cotovelo e o teste de sensibilidade, é como se a gente fosse fechar o nosso processo de avaliação através dos exames de imagem. O que essa imagem que esse paciente nos trouxe ou que a gente precisa solicitar vai nos fornecer. Nesse próximo slide, a gente vai observar o exame de raio-x. Então, aqui, o que você observa nesse exame? A gente consegue ver o úmero, né? A gente consegue observar a una, o rádio, olha a cabeça do rádio aqui. E o olecrano, olha que a gente palpou hoje, né? A gente fez a palpação e analisou e estudou a estrutura do olecrano. Aqui tem o epicôndilo medial e o epicôndilo lateral. Essa é uma vista posterior. E uma vista lateral, a gente vai ver o rádio, todo o processo da una, o olecrano e o úmero. E o que você vai observar nesse exame? A gente vai observar se existe uma continuidade do osso, né? Por exemplo, ele está contínuo ou ele tem, vamos supor, se tivesse uma fratura, ele teria uma descontinuidade nessa região, se a fratura fosse aqui. Então, a gente vê se existe uma continuidade. Vou apagar para que você veja com mais nítido, né? A relação dos espaços articulares entre o úmero e o rádio, entre o úmero e a una. Então, esses espaços estão iguais? Há uma certa equidade em toda a região do espaço articular? Ou não? Ele está diminuído. Como nessa vista lateral, a gente consegue observar que existe uma diminuição do espaço articular. Então, o que a gente consegue observar nesse exame? As estruturas, se estão contínuas, se existe redução dos espaços articulares, quais estruturas estão presentes. Então, no exame de imagem, o raio-x ele vai me fornecer os dados sobre as estruturas ósseas. Depois eu vou ter, no próximo slide, um exame de ressonância magnética, né? Então, o exame de ressonância magnética, eu consigo observar aqui o meu epicôndilo medial, a una, o rádio, e o que vai nos mostrar o exame de ressonância? Ele vai mostrar os tendões dos músculos flexores, extensores do punho, a relação dos espaços entre as articulações, ou seja, o espaço entre a una e a tróclea do úmero, entre o rádio e o capítulo, que são todas as estruturas que nós vimos no primeiro, na disciplina de ciências morfofuncionais, através da anatomia. Então, você vai observar se essas estruturas estão íntegras, se existe, vou apagar, se existe alguma redução dos espaços, se existe alguma ressonância magnética, ela vai mostrar às vezes uma pequena fratura que no raio-x ela não foi demonstrada. Então, se existe uma epicondilite, um processo inflamatório, na região aqui lateral, a gente consegue ver uma alteração
tendo uma epicondilite, um processo inflamatório que nos leva a suspeitar de uma epicondilite lateral. Então, na ressonância, a gente consegue ver mais as partes moles, enquanto que no raio-x, a gente consegue observar mais os ossos, as estruturas ósseas. Então, os exames, eles vão fechar tudo aquilo que a gente avaliou e que a gente observou durante a avaliação do cotovelo. Então, a gente deve lembrar de tudo que a gente já estudou desde o início, porque nós estudamos primeiro a estrutura do ombro, agora do cotovelo, mas a avaliação, ela deve iniciar pela anamnese, onde você vai fazer a entrevista, onde você vai descobrir as queixas do seu paciente, quais são as dores, quando começou, para que você consiga determinar o que você vai ter que avaliar com esse paciente. Depois que você fez toda a ficha de anamnese, você vai fazer a avaliação da palpação, da inspeção, onde você vai avaliar cada estrutura óssea, ligamentar, cada músculo, palpando o ventre muscular, palpando toda a região para que você observe se tem pontos de dor, pontos gatilhos, se existe algum processo inflamatório, onde eu tenho um edema na região, um edema junto com uma alteração de cor, de temperatura, que é indicativo de um processo inflamatório, para que você consiga avaliar se existe ou não algum processo de lesão inicial ou se já é algo crônico. Isso vai depender do que ele te relatou lá na ficha de anamnese, lá na avaliação durante a entrevista. Depois que você avaliou, observou, palpou, você vai ter que ver como que está a função, a resistência desse músculo. Se ele está funcionando de uma forma que ele consiga vencer uma resistência, ou se eu não tenho evidência de contração muscular, isso vai depender do tipo de trauma, do tipo de lesão que esse paciente chega para você. Então, a gente vai conseguir observar a força muscular. E a força muscular, você vai sempre realizar os mesmos movimentos que você realizou na goniometria. Então, a goniometria você vai ver se existe movimento e como está a amplitude desse movimento. Se ele consegue realizar o movimento por completo, ou se ele consegue realizar o movimento apenas 20, 30 graus. Então, vai depender. Vamos supor, eu fiz a flexão do cotovelo, pedi para o paciente realizar a flexão do cotovelo. De 0 a 145, ele fez 20 graus de flexão. Então, ele tem uma alteração nos músculos flexores. Então, eu tenho que observar o bíceps braquial, como que está esse músculo, se ele está íntegro, se teve algum processo de lesão, se tem rompimento de fibras. Então, tudo isso a gente tem que fazer durante o processo de avaliação. E para finalizar, se você desconfia ou se teve algum processo de lesão nervosa, por exemplo, um acidente, onde o paciente ficou com alteração de sensibilidade, ou até mesmo um paciente, né, que tem uma diabetes muito alterada e está com uma sensibilidade alterada, você tem que pegar e testar os dermátomos desse paciente para que você consiga observar se tem ou não alteração da condução nervosa. E a gente viu os reflexos tendinosos, o reflexo do bíceps, do tríceps, para ver a integralidade desses reflexos dos tendões dos músculos tríceps braquial e bíceps braquial. Voltamos ao quadro. Então, a gente viu, para fechar, depois de toda a avaliação fisioterapêutica, a gente observa os exames. E assim, a gente consegue fechar toda a nossa avaliação do cotovelo, através de toda o estudo dos dermátomos, palpação e avaliação. Eu espero que você tenha entendido, pratique no seu amigo, em alguém da sua família, porque é a prática que vai fazer com que você se torne um bom profissional.
Até a próxima. Obrigada.